Boa tarde, família. Boa tarde. Vamos estar dando sequência na nossa programação, nessa série de reuniões que eu resolvi trazer para a nossa reflexão, falando sobre arte e tecnologia. Inclusive, eu tenho convidado, desafiado a família de vocês a estarem participando conosco do seu casamento, disponibilizando o vídeo, disponibilizando o material, para que a mesma língua que nós falarmos aqui, a mesma linguagem que nós utilizarmos nesse processo de operação, a sua família possa entender lá fora e também dar continuidade. Ser, como eu disse, um interlocutor de sobriedade capaz de ajudar no seu processo, o processo abstêmico, o processo de abstinência, onde você seja capaz de criar um laço de abstinência. O que é criar um laço de abstinência? É conseguir permanecer, se possível, a vida inteira, sem retornar ao uso cristão. Onde eu falei sobre a síndrome abstêmica da Torre de Babel, hoje eu quero falar de dois modelos de lastro abstêmico. Os únicos dois modelos em que permite que uma pessoa lá fora consiga permanecer em sobriedade. Então é o início do começo do princípio. Se você não tiver esse conhecimento, em hipótese alguma nós vemos uma possibilidade de você conseguir permanecer em sobriedade lá fora. Eu quero convidar você sobre uma reflexão, supondo que eu conheça duas pessoas que estão em abstinência já há longo tempo, há anos, conseguindo permanecer abstêmias em sobriedade, e eu pergunto para uma dessas pessoas: quem é o responsável pela sua sobriedade? E aí nós vamos ver que existem dois meios, dois caminhos, dois métodos. Quando eu falo que é eu mesmo, então, para que vocês entendam na nomenclatura, eu estou falando de abstemiologia endógena. Abstemiologia endógena, quando eu considero, quando eu reconheço que aquilo que está me mantendo em sobriedade sou eu mesmo. Nós chamamos de locus interno. Locus interno. César, manda uma carta com o presente que você quer. Mês que vem que é meu aniversário. A minha família me mandou. Olha que legal. Parabéns. Faz tempo. Você lembrou? Olha que o senhor mandou escrever. Parabéns. Então, voltando aqui no tema da nossa administração, quando se pergunta para uma pessoa qual que é o meio, o método que tem permitido que você mantenha em sobriedade, e você responde que sou eu mesmo, você então está se utilizando daquilo que nós chamamos em abstemiologia de abstemiologia endógena, que você usa fatores internos para que você consiga se manter em sobriedade. E aí vamos fazer a mesma pergunta para uma outra pessoa: o que mantém em sobriedade? E ela vai falar para mim assim que ela tem feito, que tem dado resultado, são fatores externos. Nós chamamos de abstemiologia exógena. A abstemiologia daquela pessoa, ela está permanecendo em abstinência porque ela se utiliza de fatores externos, por exemplo, um tratamento medicamentoso, a religião, a prática de exercício esportivo, psicólogo, um grupo de apoio da qual ela faz parte, uma irmandade, uma NA, uma A. Essa pessoa, então, ela é considerada uma abstêmia exógena. Tá? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o meio que dá certo?
Então, as duas respostas nesse caso são corretas. Eu quero que você grave isso na sua memória, quando você sair daqui, porque esses 2 meios que vão permitir que você permaneça em sobriedade. Né? O óculos interno, que é a endógena, que é quando você reconhece que a sua sobriedade ela é mantida, ela é fundamentada, ela é pautada em você mesmo, e a abstinência exteógena, que é aquela que eu preciso de fatores externos. Qual que é o problema? As duas funcionam, e, afinal de contas, essas pessoas têm conseguido, já faz muitos anos que elas estão em sobriedade, usando esses meios. O perigo maior é quando a minha abstinência ela é esteógena, porque ela está pautada em fator externo. Vamos supor que você consiga permanecer em abstinência. Eu pergunto, o que é que está funcionando para você, que faz com que você consiga permanecer em sobriedade? Eu falo assim, eu permaneço em sobriedade por causa do meu filho. Por causa do meu filho, eu consigo em dar um bom exemplo do meu filho, em não desejar que meu filho, amanhã ou depois, venha sofrer como eu, nas garras da adicção. Então, eu me respaldo, me fundamento no meu filho. Mas vamos supor que esse filho não vai ficar pequeno o resto da sua vida. E um dia ele vai crescer e vai sair da sua casa. E aí? Vai se pegar em quê? Eu estou dizendo os riscos que existem em cada um desses 2 métodos se permanecer em sociedade. Um deles, o fator externo, é justamente quando essas coisas externas, eu sou uma pessoa que consigo permanecer em sobriedade porque eu participo de uma determinada religião. Mas vamos supor que por um acaso, uma circunstância qualquer, eu comece a deixar de ir na religião que eu tenho como fundamento da minha abstemiologia, da minha vida abstêmica, né? Do meu lastro abstêmico. Eu faço de uma igreja, então, nesse sentido, eu quero dizer que o processo de abstinência é um processo chamado processo de porta aberta. Por que vocês acham que é um processo de porta aberta? Assim como um grupo de narcóticos anônimos é um grupo de portas abertas. Porque da mesma forma que eu posso sair de um universo de adicção e entrar em abstinência, da mesma forma eu posso sair da abstinência e voltar para o universo da adicção. Por esse motivo eu estou falando desses 2 processos e das suas dificuldades. Pessoas que têm muitos anos em abstinência, elas podem, são de grupos que representam a minoria, que a grande maioria, elas estão inseridas justamente na abstinência esteórica, que é aquela que a pessoa tem algum fator externo no fundamento da sua abstinência. Né? Como sendo uma abstinência de porta aberta, então, um desses fatores que eu falei, de repente, o fundamento da minha abstinência é minha esposa, meu casamento. Mas vamos supor que amanhã ou depois o problema aconteça e eu me divorcie da minha mulher, separo da minha mulher. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual que é o meio que você vai encontrar lá fora. Eu sei que é um desses 2 meios, porque esses são os principais. Ou você vai fundamentar a sua abstinência no processo interior, no óculos interno, ou você vai fundamentar a sua abstinência no óculos externo. O que eu quero que você saiba, como que eu sei se funciona ou não. Quando você sair e encontrar certa dificuldade em manter a sua abstinência no óculos externo, por exemplo, tendo esse risco de algum momento, uma dessas coisas, esses fatores, esses medicamentos não já fazerem efeito, né? Encontre através do medicamento,
uma poção, tomou lá a água do mar do Mediterrâneo e conseguiu ficar em sobriedade. Aí faltou a água do mar do Mediterrâneo. A guerra está aí, não está dando, os navios não estão chegando, então a água do mar do Mediterrâneo não está chegando. Então eu vou recair por causa disso. É justamente isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu estiver lá fora, em que eu começar a desenvolver o processo de abstinência, e eu me identificar com um desses dois modelos, mas em determinado um desses dois modelos não estiver certo, eu ter a habilidade, a capacidade de mudar de um modelo para o outro. Vocês estão entendendo? Se eu estou usando até hoje, né, a abstinência exógena, que está fundamentada em fatores externos, aí de repente acontece um fato, e está na hora de mudar de metodologia, porque essas são as duas principais e as duas que funcionam, as duas que dão certo. Tem outras vezes. Eu vou ler aqui a leitura e depois vocês vão entender. Eu estou fazendo somente uma introdução para que vocês tenham noção do que é o tema que nós vamos abordar hoje. Inclusive, assim como eu tenho feito, eu vou colocar no grupo para que a sua família também entenda isso. Porque na literatura isso vai estar mais detalhado, mais fácil a sua compreensão. Mais importante para mim é passar essa informação para você, você entender que existem dois meios, dois métodos, que é os principais que fazem com que se torne possível criar laços de abstinência, permanecer abstêmio por muitos anos, né? Então eu tenho que ser sensível quando não está funcionando, eu ter a capacidade de mudar para o outro, né? E vou passar essa mesma informação para a sua família. Porque a partir de hoje, inclusive, todos os dias depois da minha aula, eu tenho feito um vídeo para a família sobre a aula que eu fiz com vocês aqui. Agora eu vou começar a colocar no grupo, desafiando a sua família a usar o máximo das potencialidades do grupo. Porque eu vejo as famílias, ai filho, que saudade, eu te amo, legal isso. É uma demonstração, uma manifestação de carinho, de esperança, né, de alegria da sua família, mas eu penso que sua família quebrar esse paradigma, né, de receio de falar, de que sente, de que pensa, de quais são as suas dúvidas, o próprio grupo nós vamos poder estar dando essa orientação para a família. Eu, a Júlia, o Rodrigo, aquilo que nós soubermos, o que nós não soubermos, nós vamos procurar ter o tempo para passar. Porque essa é a forma de ser feito hoje, né? A atualização do político sobre drogas, os estudos que hoje apontam para a implicação da família quando usa o tipo de droga, a família sóbria em recuperação, como uma família pode lidar de forma construtiva com o tratamento do seu equilíbrio, recuperação, esses temas todos que eu já até ministrei aqui, né? Quem está mais tempo, vou ter que voltar em algum momento a fazer essas reuniões novamente, mas aqueles que estão aqui há mais tempo, né, assistiram o que eu fiz através de apresentação de slides, né, de como a família deve atuar de forma construtiva. Então agora eu estou fazendo ainda muito mais, porque segundo os estudos é o que funciona, é o que dá resultado. Porque a família sua tem que entender, e eu explico isso muito bem aqui quando eu chego, que a maioria dos casos de recaída está relacionado justamente à falta de habilidade dos interlocutores de sobriedade em atuar de uma forma assertiva, em saber o que fazer quando, no momento de crise, você pedir ajuda. Então é um trabalho que eu considero como terapeuta há muitos anos e seguindo aquilo que se mostra mais eficiente e eficaz hoje, né, nos estudos relacionados à dependência química, eu estou acreditando. Se vai funcionar, primeira vontade quem tem é você. Só vai funcionar se você tiver um real desejo para a droga. E eu estou dizendo que mesmo que você tenha um real desejo parar de usar droga, você vai encontrar as dificuldades.
dificuldades do dia a dia. Os ambientes, você vai encontrar as circunstâncias, as adversidades dessa vida. Se você estiver passando por esse momento e ainda ter ao seu redor pessoas que não estão capacitadas, que não adquiriram um conhecimento, que não sabem como atuar dentro desse cenário, fatalmente o seu retorno de uma clínica é quase que inevitável. Se não acontecer coisa pior, você ter a sua vida derivada do que voltou lá, se você não tiver um problema de demanda legal, um problema de justiça que vai te encarcerar por causa disso, se você pode ter aí uma alteração irreversível, se tornar mais um esquizofrênico, alguém que afetou a sua parte cognitiva de tal forma que já não é mais capaz de tornar a ser funcional. Fazer parte dos 3C. Eu vou falar sobre 3C em epistemologia porque eu vou mudar esse conceito. Eu quero mudar esse conceito de que para um adicto só existe 3C. Estou mostrando isso através do processo epistemológico. Vamos quebrar especificar essa crença de que o adicto sim, né? O adicto que insiste no uso, apesar das suas consequências nefastas, sim, é 3C. Mas eu quero conversar e penso estar conversando com pessoas que estão aqui porque desejam viver de uma forma diferente, desejam interromper o uso de drogas, mudar a chave, ir para um próximo nível, viver uma vida digna, viver uma vida reta. Talvez é por causa disso que só existe 2% de chance de uma vida depois. Assim, No caso dessa. cada estatística, né? A estatística mundial que diz que em tratamento, em ambiente terapêutico, o percentual de recuperação é em torno de 15 a 20%. Mas será que por causa desses 300 por aqui? Exatamente. O tema doença de alta complexidade, que atingiu o indivíduo em todas as esferas da existência, como bio, psicossocial, histórico, espiritual, e nós tratarmos, na maioria das vezes, a doença somente em um desses aspectos. O aspecto social é extremamente importante. Você não vai viver isolado dentro de uma bolha o resto da sua vida. Você não vai viver dentro de uma clínica o resto da sua vida. Você vai ter que voltar para o convívio social. É lá a sua vida. Aqui é um processo. O tempo em que você passa por uma reestruturação pessoal, para adquirir conhecimento, para recuperar a autoestima, a autoimagem, o autoconceito que se perdeu no uso da substância, recuperar a sua fé no poder superior a você, que é capaz de te ajudar, de desenvolver a sua sanidade, mas existem outras coisas, que é como vai ser a atuação das outras pessoas, porque, direto e indiretamente, elas interferem na nossa vida, assim como você diretamente, elas influenciam diretamente. Mas tem outros que não fazem parte do seu ciclo de amizade, por exemplo, mas são pessoas com quem você vai conviver. No trabalho, num encontro casual, que você vai participar de um evento, vai no mercado, vai aonde você for, vai ter gente. E se você iniciar uma conversa com essa pessoa, ela não te conhece, ela não sabe nada a seu respeito, ela não tem. Então ela vai te falar coisas, né? Mas principalmente no meio que eu estou inserido, que é que nós chamamos de um ambiente protetivo, um ciclo de pessoas que vão me ajudar, esses interlocutores de comunidade que eu falei ontem, pessoas que vão ter acesso a isso, souberem o que falar, quando falar e como falar, a probabilidade de você nunca mais voltar numa clínica é muito maior do que qualquer estatística que possa existir. Porque a sua família sabe como fazer, você está decidido a fazer, e você encontra uma rede de apoio que é capaz de dar, né, a solução de
forma, né, a fundamentar-se no conhecimento, e não na emoção, não na religiosidade, não na infantilidade, não no momento de conflito. Amém, família? Amém. Então eu vou estar, antes de iniciar a nossa leitura, eu vou falar com mais detalhes sobre, né, locus internos, locus externos, né, a respeito de incidência endógena e a incidência esteógena. Eu quero convidar os nossos companheiros a tirarem a cobertura sobre essa mesa, para nós fazermos aí a nossa oração da serenidade. E aí eu vou estar iniciando a leitura aqui do texto, e nós vamos estar esclarecendo a dúvida que possa surgir. Dúvidas, vocês perguntem, para que não saiam desse ambiente, levando consigo as dúvidas, que é o que eu vejo na maioria dos casos. As pessoas entram aqui cheias de dúvidas em relação à sua própria doença, né? E quando saem daqui, saem com as mesmas dúvidas, porque não aproveitaram a oportunidade de esclarecê-las, de perguntar, por receio, muitas vezes. E agora não é hora de ter receio, agora é hora de ter, né, transparência. Transparência, mente aberta, honestidade e boa vontade. Amém? Vamos fazer a nossa sinceridade? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. A obediência e força até a esperança para nós, tá bem? Rapaziada, esquece as fichas, tá? Pessoal que nós